e tal, né? Pelo menos, né? Enquanto não se resolve esse problema. Então, vamos orar aí, tá certo? Alguém teria assim, um pedido bem especial para nós orarmos neste momento? Andréia está aqui, temos orado sempre por você, por sua cura, tá, Andréia? Todos os cultos aqui, nós lembramos da Andréia, está aí nesse processo aí, tratamento de câncer, tem sido uma guerreira, muito fiel a Deus, e nós cremos que Deus está conduzindo todas as coisas. Temos orado pela cura, viu? Que Deus realize a sua vontade na sua vida, viu, Andréia? Que Deus lhe abençoe. Nós temos aí algum pedido em especial, irmãos, para nós orarmos? Eu vou pedir o Johnson para orar, tá, Johnson, por favor? E logo em seguida nós vamos ouvir aí o pastor Silvio. Muitos aqui dando boa noite no chat. Ok. Perfeito. Tá certo? Pela manhã nós já mandamos a lista dos pedidos que foram feitos, né? Já publicamos aí nos grupos, né? Para intercedermos durante a semana também. Ok, Johnson, faça oração, por favor, amigo. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, prontos para ouvir a tua mensagem, falando ao nosso coração. Nesse momento, nós queremos pedir sobre as pessoas que se encontram enfermos, enfrentando dificuldades através dessa doença terrível que tem assolado todo mundo. E nós cremos no poder da tua libertação, da tua cura, e sabemos que tu estás no controle de toda essa situação. Fica conosco, cuide da nossa vida, da nossa saúde, da nossa mente. Abra o nosso coração para ouvir a tua voz. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Pastor Silvio já esteve conosco aqui, acho que uma ou duas vezes, né? A gente tem até que explorar ele mais, viu, irmãos? Porque tantos anos aí, olha, servindo a igreja, tantos sermões nessa mente aí, viu? É poeta também, tem aí uns causos, né, pastor? Gosta de contar os causos. Isso é próprio de mineiro, né? É coisa de mineiro, eu lembro dos contínuos. Pastor Silvio contando os causos dele, mas fazia um sucesso. Pastor Silvio sempre foi um grande amigo, irmãos, um grande amigo, um grande pastor e amigo dos pastores, né? Eu falo assim, porque eu sou fã de carteirinha, tá? Marcou muito assim a minha vida positivamente, tá? Pelo jeito de ser, pelo jeito de tratar as pessoas, né? Sempre com muita mansidão, firmeza quando tinha que ser firme também. E eu sempre vi assim como uma referência, um homem de Deus, viu? E hoje está aí descansando, não é? E a gente vai dando trabalho para ele aqui, sempre que puder. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela presença, viu? Distrito de Obrigado, Freguesia. Pastor Jean. Ok. Obrigado pelas palavras carinhosas. É um prazer estar aí com vocês. Boa noite aos queridos irmãos da igreja do Distrito de Freguesia. Boa noite a todos. Eu sou um pastor jubilado, trabalhei 40 anos nessa igreja, em vários estados, e hoje moro no sul de Minas, na cidade de Lavras. Estou quietinho aqui no meu canto, e de vez em quando tenho chance de ajudar a igreja, eu sempre ajudei, e aqui na minha região, só agora a pandemia interferiu em tudo. Mas é um prazer juntos abrirmos a palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido um dia feliz, proveitoso, e antes de iniciarmos propriamente a semana de correria de trabalho, é sempre bom um tempinho de reflexão, de estudo da palavra de Deus. Eu quero, irmãos, nos minutinhos que nós temos, mas é um prazer buscar um lance lá no Velho Testamento. Nós estamos vivendo momentos complicados, não é? E aí há uma série de ideias que enchem a mente das pessoas,
a gente ouve tanta coisa, e nessa hora a gente precisa estar seguro da nossa crença, seguro das promessas de Deus e a certeza que a palavra de Deus nos transmite. Então, lá em Josué, no livro de Josué, lá na Bíblia, no capítulo 15, nós temos uma história interessante. Uma história que, fora do nosso contexto, uma história própria lá do Oriente, uma história própria lá daquela época. Nós estamos falando aí de alguns milhares de anos atrás, não é? Leia comigo, capítulo 15 de Josué, a partir do verso 16. Josué, capítulo 15, versos 16 a 19. Aqui diz assim, olha. E Caleb disse, vocês conhecem bem esse personagem, o Caleb, amigo de Josué, homem de fé. Olha o que ele falou aqui. Talvez esse lance você não conhece tanto. Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Vamos parar um pouquinho, olhem para mim aqui. Caleb, vocês conhecem. Quando eles entraram na Terra Prometida, Caleb estava com 80 e alguma coisa de idade. E ele pediu para Josué a região de Hebrom. Hebrom é uma cidade montanhosa bem ao sul da faixa de Gaza. A famosa faixa de Gaza que está aí nos noticiários. E Caleb foi lá e conquistou a cidade de Hebrom, a região, mas faltou essa cidade aqui, Kiriat Sefer. É interessante que é a cidade do livro. Sefer é livro em hebraico. Então, Kiriat Sefer, cidade do livro. E agora ele diz assim, quem conquistar essa cidade vai se casar com a minha filha, Axa. E aí aparece um sobrinho dele, o Otoniel, que foi juiz, um dos juízes de Israel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb. Conquistou a cidade e casou com a Axa, filha de Caleb. Agora vejam a partir do verso 18. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. O que nós podemos extrair desse pequeno relato aqui, irmãos? Eu quero sugerir para vocês algumas lições. Primeiro, essa filha de Caleb era a única mulher da família. Ela tinha 3 irmãos. Está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 4. A Axa e mais 3 irmãos, filhos de Caleb. Então, ela se casou, ela se tornou esposa desse Otoniel aí, que é filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Otoniel foi um juiz em Israel, te falei já. Agora, irmãos, a questão era conquistar a cidade do livro, Kiriat Sefer. O Otoniel realizou essa proeza e se casou com a filha de Caleb. Agora,
como dote, né? Como presente de casamento, eles ganharam uma porção de terra seca no Negueb. O Negueb é o deserto no sul da Palestina. Dentro da península do Sinai está lá o deserto do Negueb, areia pura. E eles ganharam uma terra lá. E Axa, a moça, queria mais. Ela queria fontes de água para irrigar os campos. Porque o deserto, irmãos, na maior parte lá no Oriente, é terra fértil. Só falta água. Então, se a terra for trabalhada e irrigada, ela produz. É o que Israel está fazendo lá. Só que a Axa pediu ao marido: vai lá e pede meu pai, nós precisamos de água. Nós queremos as fontes superiores. Mas o Otoniel deve ter ficado, não se sentiu bem de abordar o sogro dessa forma. Então, a própria Axa foi e pediu ao pai. E o pai lhe deu as fontes das terras altas e das terras baixas. É interessante isso, meus queridos, porque o marido devia pedir isso ao sogro. Achou ser uma falta de cortesia. Então a moça se adiantou, abordou o pai: dá-me, você já me deu terra, mas uma terra inculta. Eu preciso de água. Então eu quero fontes. Agora, as lições. É próprio do ser humano sempre querer mais. É interessante isso. É próprio do ser humano ser ambicioso, querer mais, tanto materialmente, intelectualmente, e assim vai. Salomão tem um provérbio interessante, lá no capítulo 30, Provérbios 30, verso 15, ele diz que a sanguessuga tem 2 filhos. Me dá, me dá. Sempre querendo mais. Sabe, irmãos, como cristãos, nós temos que ter cuidado com a ambição desmedida. É isso que a gente mais vê na nossa sociedade de hoje. Por que as pessoas são desonestas? Por que as pessoas defraudam o poder público, inclusive? Por quê? Ambição desmedida. Tem 3 fazendas, tá pouco. Quero 7, 10. Tem um apartamento na praia, é pouco. Então, essa ambição sem limites tem derrubado a fé de muitos cristãos. Mas existe, meus queridos, uma ambição sadia. O ser humano que não tem ambição, que não deseja crescer, prosperar, não é normal isso. Uma ambição sadia que deve nos incentivar, uma ambição que devemos buscar em nosso crescimento religioso, em nosso crescimento na família, melhores pais, melhores esposas, melhores filhos. Eu tenho que crescer. Eu tenho que ambicionar a vida eterna. Claro, eu tenho que crescer na graça de Deus, no conhecimento da palavra, crescer no amor pela minha igreja. Tá certo, meus irmãos? Essa ambição pela vida plena, pela vida abundante,
mais santidade, mais dedicação. E a pandemia aí devia nos ensinar isso, devia contribuir. Não adianta sentar e chorar, irmãos. A coisa está aí há mais de um ano. E nós temos que a vida. Pastor Silvio, por favor, Oi. isso, por favor. A culpa foi minha aqui, eu desliguei seu microfone sem querer. Uhum. Então, irmãos, essa pandemia tem nos ensinado algumas lições que a gente tem que aproveitar para o nosso crescimento espiritual. Ambicionar a saúde, livres dessa contaminação. Agora, um dia o Senhor Jesus Cristo encontrou aquela que ficou conhecida na história cristã como a mulher samaritana. E Jesus falou para ela algumas frases muito importantes. Uma delas foi: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E mais, do seu íntimo brotarão fontes de água viva. O que é isso, meus irmãos? Essa moça aqui do Velho Testamento pediu fontes superiores, mananciais. E a Bíblia usa a figura dos mananciais como uma figura da graça de Deus. O que Jesus falou? Fluirão do seu interior a água, fontes de água. É uma figura da graça de Deus. E diz o relato aqui de Josué que Calebe deu para sua filha as fontes superiores e inferiores também. Então, ela pediu e ganhou. Eu moro aqui numa região que eu falei para vocês, do sul de Minas. E um pouquinho mais para o sul de onde eu estou, indo para São Paulo, está a Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira é alta, um platô elevado. E lá no alto, em diversos lugares, existem fontes de águas superiores. Em grande parte, irmãos, essas fontes da Serra da Mantiqueira é que abastecem São Paulo, quilômetros para o sul. Essas águas vão lá, abastecem a cidade. São rios, fontes superiores. Eu e a minha esposa temos uma casinha de descanso na Serra de Caparaó, na divisa com o Espírito Santo, 2.000 metros de altura. E nessa serra, nesse outro platô também, descem fontes de água. Existem fontes de água que formam rios, riachos, que descem da serra em diversas direções. Uma fonte superior de 2.000 metros de altura, por exemplo, ou mais, é uma coisa extraordinária. É uma preciosidade. São as fontes superiores que a moça pediu ao pai aqui no relato bíblico. São as fontes das terras altas, símbolo das provisões celestiais, símbolo das bênçãos divinas. E sabem, meus irmãos, as fontes inferiores são boas também, claro, mas elas se tornaram símbolos das necessidades cotidianas do ser humano. As fontes inferiores secam com muito mais facilidade.
As fontes superiores, não. Então, é por isso que nós temos que, aplicando para a vida espiritual, buscar as fontes superiores. Sabe, irmãos, nessa hora de crise, quem estiver se alimentando apenas do corriqueiro, do comum, das fontes de baixo, vai sofrer. Talvez nem permanecerá de pé. Nós temos que buscar as fontes superiores, que são as fontes do céu. Elas nunca secam. Elas estão ao nosso alcance através da palavra de Deus, como disse Jesus. É uma água que eu preciso beber para eu mesmo me tornar uma fonte que beneficie as pessoas. Então, meus queridos, a Axa, filha de Caleb, queria fontes. E ela conseguiu. Sabem, o rio da água da vida flui do trono de Deus. Essa é a fonte legítima, inesgotável. Na seca, as águas da terra se esgotam, mas as fontes das alturas, jamais. Eu gostaria de invocar humildemente o nosso Deus hoje, para que, especialmente nessa semana que se inicia hoje, nós possamos, todos nós, nos abastecermos diariamente, sistematicamente, das fontes superiores. As fontes superiores são aquelas que estão à nossa disposição. E parece que durante a pandemia a gente tem mais tempo. A gente passa mais tempo em casa. Pelo menos é isso que eu tenho observado. E então, irmãos, é o momento da gente se abastecer, da gente se encher dessa vida plena e saudável que Deus nos oferece. Só uma historinha para terminar. Durante a Segunda Guerra Mundial, um avião de batalha desceu num aeroporto na Arábia para reabastecer e fazer alguns procedimentos e logo levantar voo outra vez. Enquanto isso, enquanto os preparavam, um rato do deserto, grandão assim, entrou no avião. Ninguém viu. Mas quando o piloto estava levantando o voo e começou a voar, ele ouviu uns barulhos, uns ruídos estranhos. E logo ele descobriu que havia um animal ali dentro, um roedor que já estava trabalhando nos cabos elétricos do avião. E ele temeu muito, porque era um bicho poderoso para roer e poderia causar um desastre sério na parte elétrica, um pane no avião. Aí ele lembrou de uma coisa. Ele lembrou que esses ratos do deserto não suportam altura. Então ele ergueu o bico do avião e subiu. Subiu o que pôde. E logo ele percebeu que o bicho ficou quieto. Parou a movimentação, os ruídos. E quando ele voltou para o chão e pousou no seu destino, o rato estava morto lá. Vocês sabem, irmãos, que as propostas do mal não suportam alturas. Quem vive nos pântanos, nos baixios da poluição, esses são alvos fáceis
de Satanás. Mas se quisermos ser vitoriosos e se quisermos esmagar as tentações, temos que subir às alturas. Temos que conviver com o nosso Deus através do Espírito Santo nas fontes superiores. Isso tem que se tornar um hábito em nossa vida, para sermos vitoriosos em Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. O meu fraterno abraço e as bênçãos de Deus para cada um de vocês nessa semana, especialmente. Amém? Amém, amém. Pastor, pode orar, por favor, pastor? Orar. Vamos orar, então. Incline a sua fronte, Senhor nosso Deus. Queremos agradecer-te, Senhor, por esse momento, pelos ensinamentos preciosos da tua palavra. Agradecemos-te, Senhor, por esse grupo de irmãos e irmãs fiéis na freguesia. Abençoa-os, Senhor, nas suas lutas, nos seus ideais de vida. Que cada família, que cada indivíduo possa se apegar com fé na tua graça e nas tuas promessas. Amém. Abençoa o pastor Jean como líder espiritual dessa igreja, desse distrito, seus anciãos, seus oficiais de igreja, que haja unidade, que haja dedicação. E, Senhor, livra o teu povo dessa pandemia. Protege as casas dos teus filhos com o sangue maravilhoso do Cordeiro Jesus. E que muito breve, Senhor, segundo a tua vontade, estejamos no reino, gozando da fonte eterna da água da vida, que nos dará a vida plena e eterna em Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu amigo. Muito obrigado, pastor Silvio. Foi um prazer, Jean. Mensagem especial. Daqui um tempo mais a gente perturba o senhor de novo aí. Tá bom. Ô, Jean. Ô, Jean. Oi. Sim, Deixa eu dar um fala. abraço no meu companheiro. Aí, Betero aí, pastor Silvio. Quem é, Betero? Eita, camarada. Ô, Betero, cadê você? Rapaz, que alegria te ver. Você tá bem? Eu tô legal. Eu também tô no seu time agora, dos aposentados. É isso. Já E tem aí? um tempo, né? Já tem uns 3 anos. Ei, vai vir fazer o Barbeiro de Sevilha aqui? Vamos fazer nós dois? Vambora, vambora. É só marcar um Valeu. dia. Valeu. Betero, é só marcar um dia. Um abraço. Um abraço, pastor. Ô, Betero, nós vamos marcar um dia aí para ele contar uns caos aí pra gente. Só pra gente... Vamos marcar um dia. Se Deus quiser. Ok, Prazer, Betero. Deus te abençoe. Amém, um abraço. Pastor, um grande abraço. Um abraço aí na irmã Ellen, tá bom? Valeu, Muito obrigado Jean. por sua participação. Obrigado. Uma mensagem muito especial, pastor. Deus Tá bom. abençoe. Melhoras para Raquel, tá? Deus te Obrigado. abençoe aí. Eu estava ouvindo lá no quarto a sua mensagem.